Bom, acho que está tudo certo, pessoal, então vamos lá. Então, qual que é o objetivo, então, de hoje? O que a gente vai falar? Então, definir os elementos da relação de consumo, então, que é talvez uma das partes mais importantes, assim, todo mundo faz ideia do que seja, mas vamos levar um pouquinho mais a ferro e a fundo isso, né? Vamos deixar um pouquinho mais claro a situação para entender exatamente o que o legislador pensa quando vem falar desse assunto, né? Pegar as correntes do conceito de consumidor, ver exatamente o que é consumidor, quem que a gente considera, quais são as possibilidades, quem é equiparado ao consumidor também. É muito importante que a gente deixe isso bem claro para não ter dúvida, né? Para ter uma abrangência um pouquinho maior do código, a gente entender o que acontece na prática, né? E, da mesma forma, a figura do fornecedor, né, que é muito importante. Nós só temos a relação de consumo se eu tiver um consumidor e um fornecedor do outro lado. Então, nós vamos ter que tratar disso. Hoje a ideia de o quê? Ficar expert na parte mais importante da defesa do consumidor, que são esses conceitos elementares. Tá? Então, vamos bater nisso, deixar isso bem claro, que é o que a gente precisa fazer hoje. Tá? Então, vamos lá. Só uma observação, gente. Eu estou brigando com a minha internet aqui em Ponta Grossa, tá um caos aqui. Já contratei outra empresa, estou esperando eles instalarem uma nova conexão para mim aqui. E as aulas estão fluindo normal. Tem coisa que funciona super bem, mas tem coisa que eu não consigo fazer. Às vezes transferir um arquivo assim, o troço vai em pomba de um jeito que não funciona. Mas as aulas, não sei se é o horário, o que está acontecendo, funciona bem. Então eu pretendo trocar de internet e já era para ter trocado hoje, ter instalado uma nova conexão. Então, eventualmente, algum engasgo que tenha pode ser realmente da minha conexão, tá? Mas normalmente a minha conexão é muito melhor que a de vocês em Irati. Vamos ver, tá? Vamos lá. Estrutura da relação de consumo, tá? Então, lógico, né? A relação de consumo prescinde de três situações, né? Então, nós vamos ter os elementos subjetivos. Quando a gente fala de subjetivo, a gente fala da pessoa, né? Ah, da pessoa, dos sujeitos relacionados àquilo, né? Quando a gente fala isso em todos os ramos, todos os institutos, tudo que eu vou falar de direito sempre tem aspecto objetivo, subjetivo, objetivo, subjetivo. Quando eu falo subjetivo, normalmente eu estou ligando a pessoa, a participação, a culpa, a contribuição, né? Então, eu estou falando das pessoas. Então, quando eu penso em elementos subjetivos da relação de consumo, lógico, quem são as pessoas envolvidas? O consumidor, detentor do direito, e o fornecedor que está fornecendo alguma coisa. Além disso, pessoal, da mesma forma eu tenho a questão objetiva. Objetiva é o quê? O que está sendo fornecido? Um produto ou um serviço. Então, elemento subjetivo, quem é o fornecedor e quem é o consumidor. Elemento objetivo, qual é o produto e qual é o serviço. Além disso, pessoal, a gente tem um elemento finalístico, né? Temos um plus, temos um adjetivo que a gente tem que conseguir encaixar nessa relação para poder dizer que é uma relação de consumo. Então, esse adjetivo é um destinatário final, é finalístico, tá? Então, como que nós vamos considerar essa questão do consumidor na condição de destinatário final do produto para conseguir caracterizar a nossa relação de consumo? O próprio nome já sugere consumo. Eu vou consumir. Depois que eu usar, teoricamente não vai sobrar mais para outra pessoa utilizar de novo, né? Então, essa é a ideia de consumidor que a gente tem. Então, consumidor seria aquele sujeito que adquire alguma coisa para a sua própria necessidade, para o seu próprio consumo. Tá? Vejam lá. Temos aí o consumidor standard, né? Aquele básico ou estrito senso, aquele bem específico, que seria a pessoa física ou jurídica que utiliza o produto ou o serviço como destinatário final. Então, esse é o conceito básico. Então, se perguntar quem é consumidor, é aquele que é o destinatário final, né? E essa questão do destinatário final, a gente tem uma discussão bastante grande dentro da doutrina, porque será que é tão necessário assim? Será que outras características do direito do consumidor, eventualmente, não podem sobrepor a esta necessidade de destinatário final?
né? Vejam, o problema é que isso está escrito na lei. O menciona especificamente o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, a própria lei menciona destinatário final, aquela pessoa que tem a destinação, o último a utilizar a coisa. Então, não é apenas uma discussão doutrinária, né? Não é apenas uma coisa para bonito. A lei, o legislador fez questão que isso constasse da lei. Lógico, né? Nós estamos aqui, nós fazemos um curso de direito justamente porque a gente vai interpretar a lei. E se eu estou dizendo para vocês que nós estamos falando daquela definição standard, básica, né, do consumidor, aquela definição estreita, estrito senso de consumidor, obviamente que os senhores já entenderam que existem outras formas de interpretar consumidor. Tá? Então, quem é destinatário final antes de qualquer coisa, pessoal? Nesse destinatário final, que a doutrina tem uma certa divergência. Nós vamos ter a doutrina finalista, que vai ser bem objetiva, aquele que usa como destinatário final, e a maximalista, que vai colocar outras coisas, vai tentar abranger um pouco mais, colocar outras situações dentro da relação para tentar dar mais efetividade, dar uma abrangência maior ao direito do consumidor. Então, buscar, assim, outros elementos mais abrangente aplicabilidade e proteger mais gente, né? Mais situações que eventualmente podem parecer interessantes, necessárias e úteis que sejam assim defendidas, a gente vai colocar, a gente vai buscar nesta relação, tá? Então, vamos lá. Falando então da primeira teoria, que é a teoria finalista, ela tem foco no consumo econômico, na questão quem gasta efetivamente com relação a isso, tá? Então, ela exige que o consumidor seja aquele que foi lá, comprou a coisa e utilize ela como sem obter lucro, né? Não, pela teoria finalista, é aquele sujeito que vai lá, compra e come o negócio. Não é o sujeito que compra, cozinha e vende um outro produto. Então não é o cara que compra farinha para fazer pão. Esse, pela teoria finalista, não é o consumidor final. Consumidor final, para a teoria finalista, é aquele sujeito que já vai e compra o pão pronto. Ou que você comprar a farinha, vai comer a farinha ele mesmo, não vai vender para outro, tá? Então nós temos a teoria finalista levando em consideração esta característica. O sujeito vai lá, retira do mercado, adquire o produto e usa, não passando para frente. Ele é o destinatário final econômico, não tem repasse, ele não utiliza nem na condição de insumo, tá? Então essa é uma situação assim bem restrita. Tem a teoria finalista. Então, assim, é uma corrente que a gente tem doutrinador famoso defendendo, né? A Cláudia Lima Marques, que discute bastante o tema, ela defende essa teoria como uma aplicação mais justa do direito consumidor. Por quê? Porque o direito do consumidor, ele busca fazer o quê? O equilíbrio da relação consumidor-fornecedor. Subentendo eu, na hora de aplicar o Código de Defesa do Consumidor, que o fornecedor está numa condição de mais poderes, de desequilíbrio, uma condição de vantagem sobre o consumidor. Então, para ela imagina que a teoria finalista é mais justa porque ela realmente, nesta situação, é mais evidente a condição de inferioridade na qual se encontra o consumidor, ok? Então, esta é a primeira teoria finalista. Gente, óbvio que se é a primeira teoria, eu não vou parar por aí e provavelmente não é essa que a gente mais adota. Então, a teoria maximalista, né, seria o Código de Defesa do Consumidor com regra geral. Pela teoria maximalista, objetiva, né, basta ser o consumidor fático, ou seja, basta ir lá e retirar da prateleira, não interessa o que vai fazer, tá? Não importa se vai ser usado numa atividade profissional,
know-how, você vai ser insumo, você dentro daquele negócio, vou adquirir mais um pouco de força de trabalho e vou vender, adquirir um lucro, não interessa. A teoria maximalista se preocupa apenas com o ato de retirar da prateleira, de adquirir a coisa, de comprar a coisa, tá? Então, nesta situação, nós colocamos aí o Código de Defesa do Consumidor de uma forma bem mais abrangente, como se ele fosse muito mais geral, muito mais abrangente do que a gente tem ele na prática. O código seria um regulamento para o mercado de um modo geral. E não é bem assim que a coisa funciona, né? Então, nós sabemos assim que não seria nem justo a gente colocar as inúmeras vantagens, benesses, né, as inúmeras direitos resguardados ao consumidor de uma forma tão abrangente dentro do mercado. Não seria justo. Né? Só porque o sujeito está comprando, ele é consumidor, talvez não seja exatamente essa a forma mais correta. Apesar de que eu dizer que o sujeito tem que comprar e consumir a coisa efetivamente também talvez não seja a forma mais justa, né? Logo, nós chegamos numa terceira via, pessoal, que é, não vou dizer assim, o entendimento do nosso código, o entendimento da nossa doutrina, porque vocês, se forem pesquisar isso, encontrarão diversos argumentos distintos na doutrina atual, que vão justificar uma ou outra aplicação, inclusive existe mais uma meia dúzia de teorias e argumentos que não estou trazendo aqui agora com relação a isso, né? Mas a gente tem uma terceira via que é interessante a gente saber, porque ela é o posicionamento do STJ. Ah, tá, então o que quer dizer? O STJ não diz o direito, né? Mas ele julga em última análise, né? E tem bastante prestígio os julgados deles. Vamos dizer que quem está abaixo dele, que é grande parte dos julgadores, né, vai procurar fazer o que eles estão fazendo. Então, ele adota a teoria finalista, mas abranda alguns aspectos. Então, é finalista, mas em alguns aspectos, algumas situações, não precisa necessariamente ser tão ferro e fogo os critérios da teoria finalista, né? Então, ele permite que profissionais ou empresas, consumidores que demonstrem vulnerabilidade, no caso concreto, sejam considerados consumidores. Tá? Então se eu vou adquirir uma coisa, vou usar aquilo como insumo, aquilo me ajuda no meu trabalho, na minha atividade empresarial, mas eu estou numa situação de vulnerabilidade, estou numa situação um pouco próxima do consumidor, do modo geral, justifica-se, com base no caso concreto, pelo entendimento do STJ, que eu aplique o reconhecimento de uma relação de consumo. Então, qual a teoria do STJ? A teoria finalista. Interessa que eu vou dar fim à coisa e posso considerar profissionais, empresas, pessoas que não são consumidores para efeito da teoria finalista, tanto do STJ, por quê? Porque essas pessoas, nessas situações em que eles aceitam, eles caracterizam a vulnerabilidade do sujeito, né? Isso a gente chama de o finalismo mitigado, tá ok? Então, aprofundado. Então, quando eu falo teoria do finalismo mitigado, quer dizer, finalista. Mas se for alguém que vai usar como insumo, como produto, como matéria-prima para fazer alguma coisa, e essa pessoa está numa condição de vulnerabilidade que se aproxima da situação do consumidor como a gente imagina que deva ser, eu utilizo o Código de Defesa do Consumidor, né? Vejam um julgado deles, como é interessante. A jurisprudência dessa corte tem mitigado os rigores da teoria finalista, ou seja, mitigado não vou ser tão rigoroso, não precisa necessariamente ser o consumidor final para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando a parte se apresenta em situação de vulnerabilidade. Então, finalismo mitigado quer dizer finalismo com o rigor da caracterização de consumidor final não ser tão forte, ok? Então, uma teoria finalista, no entanto, eles
passo a mão na cabeça do consumidor naquelas situações em que eles entendem existir alguma, digamos assim, vulnerabilidade, alguma fraqueza, algum problema a mais, né, alguma dificuldade a mais do ponto de vista do consumidor. Então, teoria finalista tem que ser consumidor final, não pode ser insumo de forma alguma. Teoria maximalista seria qualquer situação, seria muito genérico o nosso código, nós não utilizamos. Qual que é o posicionamento utilizado atualmente? A teoria do finalismo mitigado, ou finalismo abrandado. Eu não preciso, é o consumidor final, mas se o consumidor final utilizar como insumo, for empresário, for pessoa jurídica, for qualquer outra situação, mas ele está em condição de vulnerabilidade, eu dou uma diminuída, eu mitigo, eu diminuo um pouquinho os rigores da teoria finalista. Tranquilo? Então essa é as 3 visões que a gente precisa ter. Falando disso e tratando a ideia de que é interessante o conceito de vulnerabilidade no entendimento do STJ para caracterizar a relação de consumidor, cabe a gente fazer um breve diferenciação entre o que seria vulnerabilidade e hipossuficiência, né? O povão diabólico vai dizer, isso aqui é sinônimo. Quase, pessoal. Talvez pela língua portuguesa seja muito próximo. Juridicamente falando, tecnicamente falando, nós temos algumas diferenciações. Quais são elas, pessoal? Primeiro, vulnerabilidade tem critérios colocados no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, né? E eu vou dizer que é um conceito de direito material, presunção absoluta. Para ser consumidor, tem que estar numa condição de vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade, essa limitação com relação ao consumidor e ao fornecedor, ela existe porque, técnico, eu não entendo tanto do que eu estou comprando como quem produz. Eu não sei como que faz pão, eu não sei como que conserta o computador, eu não sei como é que constrói. Técnica. Jurídico, o sujeito tem mais meandros, conhece melhor a relação, sabe a extensão, as limitações. Fática, conhece o fato, sabe de onde veio. E principalmente, informação, né, pessoal? Tem mais conhecimento, conhece todos os meandros da cadeia, conhece como que a coisa foi feita, de onde que ela veio, para que ela serve, quais são as alternativas, né? Então, lógico, o consumidor não tem toda essa informação. O fornecedor tem. Então, nós podemos dizer que vulnerabilidade é um conceito legal que a gente retira do artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, inciso 1º, e que está mencionada no código, ou seja, é direito material e pode caracterizar-se de forma técnica, jurídica, fática ou informacional. Quando eu vou falar de hipossuficiência, eu não tenho mais um conceito material, eu tenho um conceito de direito adjetivo, ou seja, de direito processual. Quando eu falo de conceito de direito processual, eu estou dizendo que é algo que o juiz valora, está dentro do poder, da subjetividade que o julgador tem, e ele vai utilizar isso olhando para o caso concreto e dizer, olha, nesta situação, me parece que o consumidor está numa condição de hipossuficiência, né? E vendo isso, ele vai poder justificar, por exemplo, a inversão do ônus da prova. Porque se ele é consumidor, ele já é mais vulnerável, por conta de alguma das 4 características, técnica, jurídica, fática ou informacional. Agora, além de ser a parte mais vulnerável, por conta de alguma dessas limitações que nós falamos, eventualmente o juízo pode olhar para aquela situação e dizer que é hipossuficiente, que as insuficiências dele são muito menores, né? E por conta disso, o juiz vai, por exemplo, inverter o ônus da prova, tá? Então, vulnerabilidade, conceito de direito material. Hipossuficiência, conceito de direito processual, depende da subjetividade do magistrado ao analisar o caso concreto. Tudo bem? Vulnerabilidade está na lei, hipossuficiência está na cabeça do magistrado.
Está no bom argumento do advogado em convencer o juiz de que o cliente dele é hipossuficiente ou não. Então, faz essa diferença. Todo consumidor é vulnerável. Nem todo consumidor é hipossuficiente. Tudo bem? Beleza. Consumidores equiparados, né? Então, eu posso mencionar, pessoal, além destes consumidores propriamente dito, a lei traz pessoas, assim, situações, sujeitos que não se enquadram dentro do conceito, mas que conferem a estas pessoas as mesmas prerrogativas, os mesmos direitos que um consumidor. Consumidores, assim, por equiparação, ou standards, ou algum termo parecido com isso em inglês, né? Tem um pezinho lá no direito americano, então eventualmente aparecem uns nomes feios desses aí na nossa aula, né, por conta de alguma coisa que veio de lá. Então nós vamos ter consumidores por equiparação, né, que é uma forma de a gente ampliar a proteção, de atender mais pessoas, né, que não necessariamente foram afetados, que não necessariamente compraram aquele negócio, ok? Então nós vamos ter esta situação. Esta situação acontece em 3 casos específicos. Primeiro, coletividade de pessoas. Tá? Então, efetivamente, pessoal, quando eu estou numa coletividade, pessoal, está lá colocado no parágrafo único do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, eu posso equiparar a consumidor toda aquela coletividade de pessoas que, mesmo que não tenham interagido na relação de consumo, foram sujeitos às suas consequências, né? Então, equipar essa coletividade de pessoas que ainda que indetermináveis e que haja intervindo na relação de consumo. Então, vejo, base da tutela coletiva e direito difuso. Né? Então, vamos pensar, né, equipar os consumidores, a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo na relação de consumo. Então, gente, vamos pensar aquele velho exemplo que a gente pega de direito difuso lá do direito ambiental. Então, aqui em Ponta Grossa, né, os caras estão circulando uma notícia bem clara que a nossa água está horrível, está com cheiro ruim, está com gosto ruim, porque tem umas algas que estão se proliferando no reservatório aqui. Mas o negócio está forte. Assim, quem é mais fresco assim, abre o chuveiro e acha que o troço está fedendo. Mas a Sanepar está deixando bem claro e fazendo um monte de propaganda de que é uma água e que isso não gera dano algum, não gera nenhuma consequência, não é assim tóxico de nenhuma forma, não traz nenhum problema. Por quê, gente? Porque imagine se tivesse. Não seria assim uma coletividade de pessoas absolutamente indeterminada que teria de alguma forma interagido com a relação de consumo e que nós nunca saberíamos todos quem são? Então se enquadra perfeitamente na questão de direito difuso. Ah, mas não tinha que ter comprado água do Sanepar? Não, meu cunhado veio aqui, passou o final de semana, tomou banho, bebeu água, tal, foi embora. Puxa vida, ele comprou? Não. Ele pagou? Não. Ah, mas ele usou. Ele equipara-se a consumidor por conta de ter sido submetido aos efeitos daquele produto, tá ok? Ah, quem pagou por ele fui eu, né? Então, se ele tivesse algum problema, se essas algas estivessem dando dor de barriga no povo, ele não precisaria ter pago a conta de água para poder reclamar direitos na condição de consumidor. E aí a gente encaixa perfeitamente o conceito de consumidor por equiparação com relação à coletividade de pessoas. Então, é alguém que recebeu, que consumiu aquele produto, mas que não pagou por algum motivo. Então, no caso do cara que foi lá e bebeu água da Sanepar e foi embora, pode ter sofrido o mesmo dano de quem comprou, pagou, e por conta disso, ele se enquadra dentro dessa coletividade de pessoas, ele tem total direito de buscar reparação
dos danos que eventualmente ele venha a sofrer. Tudo bem? Quem mais, pessoal? Vítimas de acidente de consumo, né? Equiparação a vítimas de evento. Eventualmente, você pode ter um evento, ter uma situação e não necessariamente, né? Quem foi vítima desse negócio precisa ter comprado, precisa ter feito alguma coisa. Então, alguém que é atingido pela explosão de um celular que não lhe pertence. Ah, veja que legal, né? Um acidente de consumo. Eu comprei o telefone era para ser perfeito. Deixo ele carregando no canto da sala. Daqui a pouco aquele colega que senta ali do lado da tomada do canto da sala leva um susto, sofre uma queimadura porque o telefone explodiu. Puxa vida! Aquele sujeito, aquele aluno não comprou, não é uma coletividade, é apenas uma pessoa diferente, mas ele é consumidor de celular? Não, ele não é consumidor de celular, mas ele é equiparado, tá? Não da forma direta, mas por conta de ter sofrido um acidente de consumo, aquele colega que emprestou o cantinho da carteira para deixar o telefone carregando, que o telefone pegou fogo, tá? Eventualmente pode reclamar o dano à fabricante, a quem é o responsável por aquele negócio. Claro, discutir isso não é uma coisa muito fácil, né? Normalmente o erro vai estar ou no fiozinho, ou no carregadorzinho, ou na tomada da instituição e dificilmente no telefone propriamente dito. Mas pode, com certeza, tá? E este sujeito que só emprestou o cantinho na mesa, ou que nem emprestou, às vezes ele nem fala com o sujeito que deixou o telefone carregando, ele é equiparado a consumidor por conta de um acidente de consumo, que a gente pode justificar isso lá no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. Tranquilo? Beleza. Vejam a justificativa disso, pessoal. O dano decorrente de um defeito na segurança que deveria ser garantido a todos, né? Puxa, deu defeito, deu um problema grave, né? Nós temos aí uma extensão considerável do problema, é uma coisa abrangente do que nós gostaríamos que fosse, né? Lógico, gente, né? Não pode acontecer, não deve acontecer. Se acontecer, a gente tem que tomar um certo cuidado com relação a isso, tá? E o que a lei faz? A lei é bem ostensiva em dizer não é consumidor, mas sofreu consequência do evento, né? Ainda temos outras pessoas, pessoal, que são pessoas expostas a práticas 9 do Código de Defesa do Consumidor. Então, vou equiparar por práticas comerciais. Aqui é um pouquinho já mais confuso, né? Mas equipara-se todas as pessoas expostas à prática de oferta, publicidade e contratos de adesão. Então, não é necessário comprar, basta ser alvo de uma propaganda abusiva, né? Uma publicidade abusiva. Se eu sofrer esse dano, se eu passar por essa situação, eu posso reclamar, eu posso buscar, e eu me considero consumidor para efeito disso. Eventualmente, só sofrer a ver a publicidade pode não gerar nenhum dano, mas eventualmente uma publicidade enganosa, alguma coisa pode fazer com que uma pessoa mais simples, né, uma pessoa idosa, alguma coisa, pratique um ato que é absolutamente contrário ao seu interesse, à sua saúde, ao seu bem-estar, por conta de acreditar em uma propaganda abusiva. Tá? Então, coisas como essa, se acontecerem, esta pessoa que sofreu a influência dessa propaganda tem total direito de buscar uma reparação do seu direito, mesmo não tendo consumidor, mesmo não tendo adquirido o produto, mas aplicando sim o Código de Defesa do Consumidor e sendo consumidor para efeito de equiparação com base no artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor. Tranquilo? Consumidor, então, para nós, pessoal, relembrando, é aquele sujeito que compra na condição de destinatário final. Nós adotamos a teoria finalista, que é mitigada no entendimento do STJ, que passa a mão na cabeça do consumidor quando entende que ele está numa condição de vulnerabilidade um pouco maior.
Vulnerabilidade é uma característica que todo consumidor tem, e hipossuficiência é uma coisa que agrava esta situação e que depende da interpretação do magistrado para aplicar não o reconhecimento de uma relação de consumo, mas sim algum direito específico ao consumidor. Tudo bem? Então, feita essa observação, nós saímos da caracterização da relação de consumo e passamos a mencionar quem é fornecedor, então, pessoal, né? Vejam ali, eu fui bem específico a chamar o traficante. Por quê? Porque o que caracteriza o fornecedor lembra bastante, pessoal, na lei do tráfico, a quantidade de verbos que lá estão, né? Então, nós vamos ter o conceito de fornecedor colocado no artigo 3º caput do Código de Defesa do Consumidor, e lá a gente tem diversas condutas, né? Que é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como ente despersonalizado. Então, pode ser qualquer coisa a pessoa para estar na condição de fornecedor, que pratica as atividades. Aqui que eu faço menção à ideia do artigo que caracteriza o traficante. Porque o traficante, lá no crime, é aquele sujeito que guarda, vende, empresta, tem inúmeros verbos dentro do tipo penal do tráfico, né? E para caracterizar a condição de fornecedor numa relação de consumo, da mesma forma, nós temos diversas ações que uma delas já caracteriza a relação de consumo na condição de fornecedor. Ou seja, produz, fornecedor, monta, fornecedor, cria, constrói, transforma, importa, exporta, distribui, comercializa, né? Presta serviço. Qualquer uma dessas coisas, e a gente pode continuar falando, são todas ações, são todas condutas típicas do fornecedor de alguma coisa, né? De um produto ou de um serviço. Então, é um critério assim bastante abrangente, é algo assim bem grande que a gente tem e interessante de certa forma, tá ok? Então, isso seria o nosso, digamos assim, fornecedor propriamente dito, né? Beleza, vamos lá. Eu exijo, pessoal, para esse fornecedor, além de efetivamente praticar alguma daquelas condutas, né, que para praticar alguma dessas condutas ele as realize na condição de profissionalismo e habitual. Então, o fornecedor não é fornecedor de vez em quando, ele é habitual, ele sempre faz aquilo, ele é profissional em fazer aquilo, tá? Então, não existe fornecedor por acaso. Então, uma pessoa que vende um carro usado uma única vez não é fornecedor. Mas se eu vou numa revenda e o cara tem um pátio e tem lá meia dúzia de carro, ele está estabelecido. Aí ele vende habitualmente e profissionalmente. Então é diferente. Eu preciso, o bem não me interessa. A destinação não interessa. O que interessa é a habitualidade e o profissionalismo na prática daquele ato. Então, se o sujeito vive fazendo aquilo, se é uma atividade natural dele, ele é fornecedor. Não precisa, gente, ser exclusivo. Então, vamos pegar um exemplo assim. A colega da sala que vende Avon. E ela é vendedora? É habitual? Sim, sempre que vende para todo mundo. Tem um certo profissionalismo, uma certa responsabilidade? Sim, tem. Então ela é fornecedor para efeito do Código de Defesa do Consumidor? Sim, é. Então não precisa ser uma pessoa jurídica? Não, não precisa. E tem que ter um certo profissionalismo, tá? Não precisa ser nada tão grande assim, tá? É muito simples caracterizar a situação de fornecedor de um produto ou de um serviço. No entanto, tem que ser habitual. Fez uma vez? Não. Aquela colega que anda com o livrinho e vende para todo mundo, ela é fornecedor. No negócio,
e não gostou e vendeu para outro colega, esta não é fornecedora, porque ela não tem atualidade, não faz aquilo como uma atividade profissional. Tudo bem? Vejam lá, pessoal. Aqui, vejam, essa aula, infelizmente, por mais que ela tenha uma apresentação enorme, e como vocês são tudo mudo, né, ela vai andar super rápido, né, pessoal? Então, assim, estão indo super bem com relação a isso, bem demais, talvez. Hã? Como? Não gostou de dizer que vocês são mudo? Assim, é online, são? É tudo mudinho, igual. Ah, tá. Não, igual o mudinho, vocês sabem quem é. Não? Vamos lá. Mas continuando, pessoal, né? O Estado como fornecedor. Então, falamos que qualquer um pode preencher as características de fornecedor, desde que seja habitual e profissional, né? Ah, tá. O Estado pode ser fornecedor? Sim, né? Fornecedor público. O fornecedor público, ele está mencionado lá no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que são órgãos públicos por si, por empresa, concessionária, permissionária, né, que são obrigados a fornecer serviços adequados, seguros, eficientes e seguros, como qualquer outro fornecedor. Então, eu tenho fornecedor público? Sim, né, de serviços essenciais, né, como, por exemplo, água, energia, esses nem necessariamente são públicos mais hoje, né, mas eles são efetivamente fundamentais. Até interessante, pessoal, se você pegar, por exemplo, energia, né? Quem gere a nossa energia no Brasil, em cada estado é alguém diferente. E hoje em dia, com essa geração descentralizada, né, o pessoal tem gerado energia em casa e vendendo para a companhia e as contas estão mudando, tudo mudou a forma da gente ver energia hoje em dia. Mas nem todo lugar no mundo é assim. Se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, vocês vão ver que quem cuida da energia elétrica nos Estados Unidos é o Exército. Interessante, né? Para eles é uma coisa assim tão importante, né? Tão fundamental, que quem cuida lá é o Exército. Eu acho bem interessante essa situação. Uma forma diferente de ver. Para nós não faz nem sentido uma coisa dessa, talvez até porque a gente não reconheça a capacidade do Exército para fazer um negócio tão complicado aqui no Brasil, né? Mas lá é normal. Então, aqui no Brasil é só para pintar rodapé. Cortar grama, né? Fazer cri-cri, né? Mas eles são legais, eu gosto deles, né? Mas não é a mesma coisa. Bom, lógico, então, né? Existem serviços, existem coisas que são fornecidos pelo Estado, né? Diversas situações, diversas coisas. Vamos pensar, por exemplo, pedágio. Gente, tá uma boa numa discussão pensar, será que o pedágio posso aplicar o Código de Defesa do Consumidor? Confesso que eu não tenho esta pesquisa na cabeça, mas eu acho que sim. É um serviço público que eles estão fazendo, estão explorando e tem que ser bem feito, né? Então tem que ser seguro, né? Tem uma série de situações. Posso pedir a aplicação no Código de Defesa do Consumidor? Sim, eu sou consumidor do serviço que eles prestam, é um serviço público, né? Uma concessão normal, né? Então temos muita coisa para colocar dentro disso e caracterizar essa situação, tá? Produto, pessoal, né? Aqui já dando um passo à frente, assim, vamos falar um pouquinho com relação ao que seria produto propriamente dito. Vejam, o Código de Defesa do Consumidor é diferente das outras legislações, porque ele foi concebido como sendo aquela lei que eu vou imprimir e vou distribuir na rua para o povão diabólico e o povão vai entender alguma coisa, porque ele é mais do que uma lei propriamente dita, ele não é uma lei extensa e ele é uma cartilha. Então, a parte introdutória dele fala de um monte de coisa, o sujeito entende um monte de coisa, porque ele traz, assim, inúmeros conceitos, né? Então, por exemplo, produto. Qualquer bem, móvel, imóvel, material e imaterial, né? Então, nós vamos pegar exatamente o que está no artigo 3º, parágrafo 1º, e dizer produto é qualquer coisa.
Né? Então, e o sujeito lê isso, pode ser que ele entenda. Né? Então, bens imóveis não são expressamente incluídos, por quê? Porque o imóvel tem uma situação um pouquinho diferente, né, pessoal? Puxa vida. Quando eu falo em consumidor, eu estou pensando em alguém que vai pegar alguma coisa e vai consumir aquela coisa. Se eu falo um imóvel, puxa vida, como que o sujeito vai consumir um imóvel? Né? Quer dizer que aquilo não pode ser passado para frente, não pode ser vendido de forma alguma, não tem uma utilidade. Então, assim, não necessariamente o imóvel está incluído, mas posso caracterizar, posso ter alguma atividade, algum serviço que caracterize a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Né? Então, quando eu falo o produto imóvel, é estranho, né? Mas se eu pensar a imobiliária, é alguém que presta um serviço relacionado ao consumidor, que vai utilizar para sua necessidade e tal, já fica mais fácil de caracterizar a relação de consumo. Mas a ideia de imóvel não necessariamente se enquadra dentro do conceito de produto. Por quê? Porque o produto é o que eu vou consumir. E o imóvel, normalmente, eu não consigo fazer isso. Né? No entanto, eu posso colocar software, posso colocar dados digitais diversos. Gente, povo que joga videogame e tal, tem um monte. Gosta, tem gente que gasta uma grana para comprar a roupa do bonequinho. Ah, não, aqui uma skin diferente e tal, custa. Tem gente que compra isso. Tá? Então, tem mercado para tudo, tem consumidor para tudo. Né? Então, os gêmeos, pessoal da outra turma lá, eles tinham a ideia de fazer um artigo por conta de um jogo que eles jogavam lá. E o jogo que eles jogavam, pouca gente, um monte de gente começou a não jogar. E hoje em dia você compra, você não ganha nem o skin mais, é tudo digital. E era um jogo online, né? E de uma hora para outra os caras olharam, viu? Tem muito pouca gente jogando, não vamos desativar esse servidor. Eles compraram, pagaram uma grana, tinha um monte de produto ali relacionado àquele negócio, achavam o máximo jogar aquilo. Mas uma hora para outra, não vamos mais manter o servidor. Pum, desligaram. Cara, e todo o dinheiro que eles investiram nessa porra, né? E todo o joguinho, os bonequinhos, as roupinhas, né? Toda a penteadeira do bonequinho deles, o que, que eles vão fazer agora? E o dinheiro que foi posto nisso, quer dizer que o cara lá agora não quer mais manter o servidor e eles perderam tudo? E como é que está o conceito de produto? Como é que pode reclamar? Como é que funciona? Será que eles realmente adquiriram a propriedade de alguma coisa quando pagaram? Né? Então, assim, bem interessante o problema de pesquisa deles. Tá? E se enquadra dentro dessa ideia. Quando eu vou falar de software, quando eu vou falar de jogo digital, eu tenho coisas assim bem interessantes. Tem algum aluno novo aí na turma, pessoal? Até onde eu sei, não. Não, não, tem uma notícia aqui que estamos recebendo um monte de aluno novo. Hum. E daí eles estão se adaptando às rotinas, e que é para a gente ser bastante acolhedor, beleza, gente? Qualquer coisa que vocês Ah, precisem. por favor, tudo bando de marmanjo, larga a mão. Né? Mas eu acredito que não é o caso de vocês já estão na hora de sair da casa, né? Mas beleza. Então, falamos sobre software. Então, produto é aquele objeto da nossa relação. Então, o fornecedor transfere ao consumidor de alguma forma. Normalmente, um bem móvel, pode ser imóvel, mas que isso foge um pouquinho da ideia da relação de consumo, né? Pode ser material, pode ser imaterial, né? Então, várias situações. Se eu colocar a ideia do software dentro dessa situação, eu consigo imaginar o tamanho em que isso pode chegar. Tudo bem? Uma coisa bem interessante, pessoal, é a questão do produto gratuito. Existe isso? Gente, imagine lá, amostra grátis e remuneração indireta. Tem garantia? Tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor naquele negócio que eu ganhei, que eu não paguei um centavo por ele? Lógico que tem, gente. Tá? Por quê? Porque a remuneração se dá de forma indireta. Né? O Código de Defesa do Consumidor ele vem da lógica de que o fornecedor
tem um lucro, está tirando o custo daquilo de uma forma indireta, dentro de uma questão de marketing, dentro de uma ideia de fidelizar o cliente, né? Então, existe essa situação. Então, não é porque eu não paguei especificamente a coisa que aquilo deixa efetivamente de ser considerado um produto, né? Então, assim, existe produto gratuito? Existe. Considero, protege da mesma forma? Sim, claro. Então, se tem um defeito na amostra grátis, posso reclamar? Claro que posso. Perfeitamente. Tenho que reclamar e talvez o efeito seja absolutamente o contrário daquele que o sujeito queria. Então, muito comum ter problema relacionado com isso. Outro exemplo, tá, pessoal, bem comum com relação a isso, né, seria a ideia do estacionamento do shopping, né, pessoal? Vocês já observaram que hoje em dia, ou o shopping hoje em dia cobra, né? E por que que cobra? Porque eles viram que não adiantava não cobrar, eles eram responsáveis da mesma forma. Mas vamos imaginar que você está num mercado, né, e deixou o teu carro lá, e daí alguém foi lá e arrombou o teu carro. O mercado é responsável? Ah, é um produto que ele está te oferecendo, que ele está te dando ou não? Ele tem que te dar uma garantia com relação a esse serviço que é permitir você deixar seu carro estacionado nas dependências do mercado? Sim. No entendimento dos tribunais superiores, o custo pelo estacionamento do supermercado está incluído no valor das mercadorias, porque não existe almoço grátis, pessoal, tá? Então, mas não estou cobrando, não vem ao caso. Efetivamente, existe essa obrigação e já existem vários julgados com relação a isso. Inclusive, antigamente, se você entrava no mercado aqui em Ponta Grossa, você entrava com um cartãozinho, os caras te davam um cartãozinho. Hoje em dia, eles não te dão um cartãozinho mais, até para dificultar você provar que estava ali em determinado momento. No que é pago, beleza. No que não é pago, eles não fazem esse tipo de controle mais, porque na verdade acaba ficando só apenas com relação a ele, né? Já tive vários processos relacionados a isso. Eu advoguei um bom tempo com relação ao fato, teve situação de cara, ter o carro, andou total, carro arrombado, roubaram um monte de coisa dele. Que o mercado ficou meio de cara, assim, porque era um cara que era do interior, tinha comprado um monte de coisa para levar para a loja, então daí tinha uma fortuna dentro do carro dele que era difícil de acreditar que tinha tudo aquilo no estacionamento que estava parado. Mas teve que arcar com as consequências. Tem uma história bem interessante, pessoal, que é o caso de um. Esse é um processo diferente. Porque quando a gente está falando de direito consumidor, beleza, né? Responsável. Temos julgamento, entendimento dos tribunais superiores que dão total exigência de responsabilização com relação ao carro que está no estacionamento. Mas o caso que a gente teve diferente foi um funcionário do Mufato aqui. Veio de carro, deixou o carro no mercado, do estacionamento do mercado, e o carro. Puta, mas cadê o carro? Sumiu o carro, daí o cara tinha lá, e daí entrou com um processo contra o Mufato para cobrar o carro e tal. A discussão era, olha, se fosse meu cliente, tudo bem. E funcionário não pode deixar o carro lá. Inclusive, nós temos uma instrução normativa, porque ele está tomando o lugar de cliente, não pode deixar o carro. Então, toda uma discussão. Então, era um processo que eu tive que foi bem interessante a discussão, porque eu argumentava, lá o estacionamento não é para ele. Ele deixou assumir o risco. Tá? E por outro lado, ele dizia, o estacionamento de vocês, eu sou responsável. Tá? Eu tinha uma certa curiosidade do que ia acontecer nesse processo, só que quando a gente é advogado, você faz a defesa, você chuta para todos os lados. Né? E eu disse que, dentre os argumentos que eu usei o argumento de que ele não provou que o carro estava dentro do estacionamento, que é uma coisa que para ele estava subentendida como se fosse verdadeiro. Infelizmente, o juiz também não julgou a questão e disse que não houve prova de que o carro estava no estacionamento. Eu sei que estava, né? Mas o juiz aceitou esse argumento para não ter que decidir essa questão de direito.
Mas, obviamente, gente, se eu forneço um estacionamento para os meus clientes, de qualquer forma, se eu não cobrar com relação a isso, subentende-se que isso está embutido no preço do meu produto e eu sou responsável por aquilo que eu estou fornecendo. Tudo bem? Por quê? Porque com estacionamento menor, maior, vai vir mais gente, vai ser melhor estacionado e parar, e mais uma série de coisas relacionadas a isso. Tá? Não precisa ir longe, próprio Irati mesmo. Às vezes é horrível parar em Irati, né? Nossa, pensa, uma cidade interior, pequena, pouca gente, mas é horrível para ir muitas vezes. Você não encontra lugares muito fácil. Imagine os grandes centros. Conceito de serviço, pessoal, né? Então a gente ainda está discutindo e ainda chega aqui. O que seria um serviço, pessoal? Para efeitos legais, é qualquer atividade fornecida no mercado mediante remuneração. Tá? Lógico, pessoal, tem que ser uma atividade ilícita, né? Assim como a mesma observação que a gente vai fazer lá no contrato de trabalho, pessoal, a gente sabe que é bem diferente aqui, mas tem que deixar bem claro, né? Olha, o conceito de serviço tem que ser qualquer coisa, desde que seja lícito. Se não for lícito, nós não podemos caracterizar como Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque existem inúmeros serviços que não são lícitos. Então eu vou lá e compro um Azebox, né, para pegar TV pirata pela internet. Acho que esses troços andam caindo, alguns inclusive, não tenho certeza. Existe a possibilidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor? Não, porque isso é absolutamente irregular, ilegal. Né? Então tem que ser uma atividade ilícita, não pode ser uma atividade ilícita. Né? Ah, daí vem aquela historinha, né, das moças lá que trabalhavam na ZBM aqui em Ponta Grossa, né, na zona do Baixo Meretrício, e trabalhavam de noite no fim social da instituição e durante o dia limpavam, lavavam tudo, né. Entraram com uma reclamatória trabalhista. O que a juíza julgou? Como prostituta, ela não poderia aceitar a reclamatória trabalhista, mas como funcionária que lavava a instituição, a juíza simplesmente aceitou e condenou. Por quê? Porque aquilo que é ilícito não pode ser considerado. Tá? Aqui, quando nós vamos falar em Código de Defesa do Consumidor, pensando em serviço, gente, nós temos inúmeros serviços ilícitos que nós somos usuários. Tá? E isso não dá para reclamar, isso não dá para fazer diferente. Então tem que ser qualquer atividade fornecida mediante remuneração. Tá? Eu preciso ter esse cuidado e preciso ainda prestar atenção de que tem que ser algo lícito. Né? Então, bem claro com relação a isso. Está claro nos julgados, no entendimento, que serviço bancário, financeiro, crédito, de seguro, né? Todos esses serviços efetivamente caracterizam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor de uma forma bastante objetiva. Tá? Tranquilo? Gente, como a aula não é tão longa assim, vocês aceitam a gente fazer uma paradinha agora? Agora é 8, agora é 8h12. Sim, Que hora que eu volto? 8h40, tá bom? Meia hora? 9h40? Não, 9 não, 8h40. pode ser. Então, beleza. Tá show. Beleza.
Vamos lá então, pessoal. Tá? Vamos imaginar que vocês estão aí tranquilinhos, né? Opa, estamos aguardando aqui, chefe. Então, beleza. Oi. Então, aqui... Esperar mais 5 minutos. Não, vamos... Para não fazer diferente, vamos fazer a chamada, né, pessoal? Pessoal, me ajudem lá. A Alessandra está ali. Ana Presente. está ali. Ana Maria, acho que está ali. Antônio Anselmo, acho que não. Antônio, tá lá. Tô aqui, professor. Bruno Eduardo, Aqui. aqui. Cristiane Lopes, Presente. Daiane Juaski, tá. Edenilson, Presente. Eduardo de Lima, acho que não. Helenice, Presente. Enzo, tá ali. Presente. Evelyn, tá ali. Faline, tá ali. Fernanda Presente. Letícia, tá ali. Presente. Presente, Fernanda. Tá. Daiana presente, professor. Quem? Daiana. Ah, não, dei presença. Graziele, Presente. Gustavo de Oliveira, tá ali. Presente. Gustavo Cacol, tá ali. Presente. Igor Ferreira tá ali. O Mudinho tá ali também. A Ivone tá ali. Jackson. Não tá. Jaqueline. Não. Jéssica tá ali. Presente. Estou aqui. João Amauri. Presente. Karine. Não. Lorena tá ali. Luiz tá aqui. Marcos José tá ali. Presente. Outro Marcos está aqui. Antônio, quer dizer, eu tô assim. Tá assim. Patrick está ali. Presente. Micaele está ali. Presente. Ricardo está ali. Silvana tá. Aqui. Presente. Tassiele. Não. Thaís Alessandra. Professor Antônio Anselmo. Presente. Já dou uma conferência. Presente. E Tainá está ali. Tô aqui, professor. Antônio Anselmo está aqui.
Quase todo mundo, gente. Quase todo mundo. Não me chamou, professor. Victor Hugo. Qual? Victor Hugo. Não me chamou. Não está na minha lista, ó, Victor. Pode olhar, mas isso só quer dizer que eu não posso dar falta. Beleza? Na chamada passada estava? Não, mas ó, eu estou olhando aqui alguma bobagem do sistema. Paulo, eu acabei de ver o Então. nome do homem ali, ó, do Victor. Aonde? Sobe. Bem devagarzinho. Aí, ó. Victor Hugo. Ah, é mesmo? Tá falando. Já tá. Professor, o meu nome o professor não chamou. Quem que é? É Sirlene Paves. Tá, o Vitor tá aqui, não ganhou falta. Acho que o Jackson também não ganhou falta, né, professor? Ele tá ali com a mão levantada. Selene Pabs não ganhou falta. E o outro é o Jackson. Ali, ó. Jackson Novinsky? Isso, ele tá ali, ó, com a mão levantada, mas diz que tá sem microfone, né? Não, beleza. Acabei de dar a presença. 10 anos, Jackson. Tá, beleza, gente. Beleza. Voltamos para a nossa aula lá, pessoal. Então, vejam aqui. Então, nós falamos sobre o conceito de serviço, né? Falamos da observação com relação a qualquer coisa desde que seja lícito, uma inclusão de todas as atividades bancárias, que é bastante relevante, né? E daí a gente entra na questão da remuneração. Então, o pagamento imediato pelo serviço. Puxa vida, qualquer forma de pagamento considera, né? Então, o custo está embutido em outro benefício ou serviço indireto, né, que é o caso do estacionamento. Né? O estacionamento gratuito do shopping vincula a responsabilidade do estabelecimento. Tem uma súmula do STJ dizendo isso, que é a mesma coisa com relação ao estacionamento do supermercado. Viu? Não existe grátis. Eles mantêm aquele estacionamento, aquilo tem custo de manutenção, tem um ônus considerável, mas aquilo serve para atrair pessoas para virem ali. Por conta disso, eles são responsáveis, sim, com relação a isso. Então, normalmente, a gente tem uma remuneração que é paga, que é clara com relação a isso, mas, eventualmente, a remuneração está embutida em algumas outras coisas. Beleza? Tá aqui. Nada de diferente. Tá. Tranquilo. O que mais eu tenho para dizer? O que não é relação de consumo, gente? O que eu tenho que prestar atenção e fazer a observação? Olha, isso aqui não caracteriza a relação de consumo. Primeiro, pense na questão do princípio da especificidade, né? Quando eu tenho antinomias jurídicas, ou seja, quando eu tenho o mesmo evento regulado por leis distintas, mais de uma lei, eu vou sempre aplicar aquela que é mais específica. Então, pensem na especificidade como resolução de antinomia jurídica, de conflito de normas, tá? Mas, vejam lá, exclusões importantes. Primeiro, se for trabalhista, gente, não é relação de consumo. Se ele for meu empregado, eu não tenho que falar em relação de consumo. Existe uma lei muito mais protecionista, que é a lei trabalhista. Então, se caracterizar a relação de trabalho, não caracteriza a relação de consumo. Condomínio, pessoal. Condomínio é uma situação de sociedade, né? Não é uma relação de consumo. Eu tenho duas situações ali onde eu tenho sócios discutindo pela manutenção, o que é interesse comum. Então, eu não tenho relação de consumo ao tratar de condomínio. Tudo bem? Condomínio é direito civil puro. Condômino é sócio na administração do bem.
locação, né? Por quê? Porque eu tenho uma lei específica que vai tratar da lei do inquilinato. Então, teoricamente, no contrato de locação, não. A imobiliária aí já desvirtua um pouquinho, dá uma situação um pouco diferente, tá? O advogado tem o estatuto da OAB, que vai tratar da relação advogado-cliente. Então, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor? Não. Por quê? Porque eu tenho uma norma mais específica. Sempre, pessoal, é muito eficiente para nós pensar na questão da especificidade como mecanismo para resolver eventual dúvida com relação a isso. Tá? Bancos e o Código de Defesa do Consumidor. Então, eu vou ter aplicação integral do Código de Defesa do Consumidor com relação a bancos. Eu tenho uma súmula do STJ dizendo que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras de uma forma bem clara, apesar de que é perfeitamente comum você pegar uma defesa e os caras estão dizendo que não. Aplica-se o Código de Defesa a isso, eles não vão deixar de debater com relação a isso, eles não vão tentar jamais de buscar uma forma de mudar essa interpretação. No entanto, hoje isso é uma máxima bem clara que nós temos, né? Responsabilidade objetiva por fraude e delitos praticados por terceiro. Então, alguém foi lá, pegou a minha conta, abriu, fez com uma conta. Então, algum terceiro teve acesso à minha conta bancária. Gente, responsabilidade objetiva do banco. O banco não poderia deixar com que esse terceiro fosse lá e fizesse alguma coisa. Claro, se você deu a tua senha para alguém, é uma situação. Agora, aplicaram um golpe, fizeram alguma coisa, mexeram na tua conta de alguma forma, fizeram um negócio lá no caixa eletrônico que copiou o teu cartão e tudo isso, responsabilidade objetiva do banco, tá? E muita situação com relação a isso. Eu já tive, por exemplo, a surpresa de um belo dia limparem a minha conta da Caixa Econômica e não precisou nem fazer muita coisa, só fui lá, falei, os caras, não, realmente tem um erro aqui e tal, corrigiram a situação, devolveram o dinheiro assim do dia para a noite. Tá? Foi bem interessante a situação. E, lógico, responsabilidade objetiva e aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor nestas situações. Ainda, pessoal, outra situação bem específica, plano de saúde, né? Com relação ao plano de saúde, aplica-se o Código de Defesa aos contratos de plano de saúde, né? Não se aplica autogestão, administrados por associação de funcionários sem fins lucrativos. Então, se eu tenho lá um grupo de pessoas que se reúne para dividir a despesa e deixar a coisa mais baixa, é diferente de eu brigar com uma Unimed da vida, tá? Então existe uma diferença bastante grande. Então, se for uma sociedade de amigos ali, aquilo que está muito mais próximo de um condomínio, né, de uma divisão de despesas, é uma situação, uma coisa administrada por funcionários sem fins lucrativos. Agora, se não tem um plano de saúde, ao plano de saúde regular, normal, comercializado aí, a gente vai ter aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor. É interessante, pessoal, que existe uma parte, um órgão, né, uma divisão dentro do Código do Tribunal de Justiça do Paraná, uma seção especializada em tratar de direito relacionado à saúde. Então, se uma liminar, não sei o quê, um pedido, alguma coisa contra plano de saúde. Então, tudo que é ligado à saúde, que tem muito relacionado àquelas questões de medidas tutela de urgência, né? Então, assim, existe uma divisão dentro do TJ do Paraná específica para trabalhar com isso. Então, a tendência é que tudo seja realmente analisado rapidamente e, muitas vezes, deferido, tá? Previdência complementar, pessoal, aqui é outra coisa que tende a dar um pouquinho de problema, né? E a gente coloca lá. O STJ, em sua súmula 563, diz que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar. Então, se for aquele contrato fechado, aquele fundo de pensão de uma empresa, uma coisa restrita, isso não se aplica, porque novamente, nós nos reunindo, está muito mais próximo de um condomínio, de uma divisão de despesas, do que um fundo com uma visão de fornecedor.
Agora, aquela questão de uma previdência complementar vendida no banco, que é praticamente uma forma bem interessante de fazer uma aplicação financeira, isso efetivamente tem, sim, aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Tranquilo? Vejam como a gente foi rápido na aula de hoje, pessoal. Ninguém fala nada, né? Então, basicamente, o que é importante para nós, relação de consumo, eu considero que o consumidor sempre é vulnerável, né? Que eu tenho um fornecedor que vai ser profissional, habitual nessa situação, prestando um objeto remunerado. Então, sempre eu vou ter numa relação de consumo essas três coisas. Consumidor, que sempre é vulnerável, né? Fornecedor, que sempre está estabelecido para praticar aquilo com habitualidade. E algo que vai ser remunerado. Tenho que ter esses três elementos para que eu possa caracterizar uma relação de consumo. Além disso, né, pode ser aquele consumidor padrão, que é o destinatário final, lembrando que o STJ utiliza a teoria do destinatário final mitigada, ou seja, passando a mão na cabeça do consumidor, eventualmente, se ele for efetivamente vulnerável, no caso concreto, ou aqueles equiparados, porque são vítimas, porque são coletividades de pessoas, porque aconteceu um acidente de consumo, alguma coisa assim, absolutamente diferente, nós podemos considerar também, né? Por final, nós mencionamos que... Só um pouquinho, gente. Nossa, gente, o meu vizinho da frente aqui faleceu. E era um casão, assim, novo, acho que foi suicídio, foi estranho demais, né? Daqui a pouco eu conto o resto da notícia. Bom, voltando para o nosso resumo, pessoal, o STJ utiliza a teoria do finalismo mitigado, ou seja, não é aquela teoria finalista em que ser o consumidor final especificamente. Eventualmente, pode estar utilizando para um insumo, para alguma situação, desde que este consumidor demonstre, assim, no caso concreto, alguma vulnerabilidade. Tudo bem? Além disso, pessoal, uma observação que é: cuidem das súmulas 297, 469 e 563, que vai justificar a aplicação do Código de Defesa da Instituição Financeira, a questão do condomínio, a questão de seguros, efetivamente, que são todos reconhecidos como de aplicação direta. Tranquilo? Basicamente isso. Vamos fazer algumas perguntas para vocês. O que vocês acham aqui, pessoal? O que respondem? Perdi a pergunta, professor. Mas não dá para você ler. Essa é a pergunta. Ah, não sei que tava. É que o Inácio, ó, tá chorando, por isso que eu perdi a pergunta. Ah, tá. Qual que é a resposta, gente? Tá fácil. Bem? Estão conseguindo ver o slide? Eu estou vendo aqui, eu tô pensando, senhor, para não campear no Google. Não, campear na cabeça. E a letra B, professor? Olha, eu acho que é, Jéssica, eu acho que é. Ó, sim, com certeza, né? Conforme o artigo 1º, ou normas de ordem pública de interesse social baseadas nos mandamentos constitucionais. Nós sabemos, né, que a Constituição de 88 determinou que fosse no seu ato das disposições constitucionais transitórias tinha que ter sido criado o Código de Defesa do Consumidor em 4 meses. Levou 2 anos, mas foi feito. Beleza? Próxima.
Isso aí tá certo ou tá errado? Errado. Será que não tá certo? Eu não lembro da resposta, mas eu acho que tá certo. Eu acho que tá certo, professor, porque estende as pessoas jurídicas desde que seja vulnerável, né? Exatamente. Então, assim, ele não é aquela teoria finalista extremamente rigorosa, mas sim é uma teoria finalista que considera a vulnerabilidade das pessoas, né? Então, certo, adota a teoria finalista mitigada, que eu bati bastante isso na fala na aula, e está nos slides também, beleza? E essa? Letra B. Eu ia falar B também. E é isso mesmo, né, pessoal? Equiparados, né? Ah, lá para pegar aquele voo, foi da TAM lá, não é em Guarulhos, que é ali em São Paulo, né? Irati, caiu o avião. Ah, em Quirati. Pois é. Tem a história famosa ali, várias situações relacionadas a isso, beleza? Bem simples. E nesse, quem que não é consumidor? Tá C. C. Condomínio é sociedade, né, pessoal? Condomínio é as meias, né? Não é relação de consumo jamais. E aqui tem um mapinha, na última folha da aula, né? Essas inteligência artificial é legal para gerar as coisas, né, pessoal? Olha o que eles não fazem. Tem um resumão bem interessante da aula. Mas é cedo, Professor, mas é isso. professor, o que é que tem ali? Isso aqui é um resumo, né? Um Não, mapinha. mas você falou primeiro o que era? Isso aqui é um mapinha legal. A inteligência Ah, artificial faz o mapa de acordo com o que a gente pede, né? Do que eu não você coloco. sabe por que o pinheiro não se perde no mato, professor? Não sei. Porque ele tem um mapinha. Ah, tá certo. Entendo, tá certo você. Mas esse mapinha ajuda, né? Eu, particularmente, não sou muito de questões assim tão visuais, mas fica bonitinho e tem gente que adora, né? Tem aquele caboclo que gosta de grifar as coisas e tem aquele que grifa tudo, né? Mas não tem utilidade nenhuma. Eu nunca nem. O vademeco parece uma zebra de pintar. Ah, eu nem uso. O grifa-texto para mim não funciona, aquilo não é uma coisa que funciona. Eu só funciona se eu copiar. Pode ser maravilhoso. Ainda bem que no computador, se eu reescrever, eu montar as aulas, fizer meu esquema, assim, funciona. Mas para mim só funciona se eu copiar. Não adianta. Posso ler 1 milhão de vezes. Grifar e não. Grifar é só perder caneta. Bom, beleza, pessoal? Da minha parte é isso. Querendo ou não, falei um monte de coisa para vocês hoje, tá? Fiquem à vontade para conversar comigo. Amanhã eu tô aí e a gente conversa. Beleza? Beleza, Ô, Diego. O jovem, professor ia contar não esqueça dos contratos. Hã? Não esqueça de trazer os contratos. Ah, não, com certeza. Fique tranquilo. Agora é a fofoca do vizinho. Edi, conta para nós lá do Piá. Eu não sei. Deixa eu parar com a gravação aqui.